Infelizmente, se você não orar, até coloquei na transmissão, se você não quer discutir política, morre. Sabe por quê? Porque a palavra política, quando Sócrates, que é o pai dessa expressão política, ele teve uma ideia, a palavra política, duas palavras gregas, polis, tikais, que significa cuidar bem do próximo. Eu estou resumindo uma frase em si. Política é isso. Deus é político, não é partidário. Deus é político, não é partidário. Deus quer que você entenda mesmo esse princípio de viver uma realidade, uma verdade, debaixo de uma palavra. No livro de Gálatas, capítulo 4, diz o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deixa eu te falar esse comentário que eu escrevi. A Palestina, onde o cristianismo deu seus primeiros passos, ocupou uma posição privilegiada, pois ocupavam a área, a encruzilhada da grande rota, da rota que uniam o Egito à Mesopotâmia e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos na história, descrito no Antigo Testamento, esta área tão cobiçada sendo invadida por vários impérios. A língua predominante na época era o grego, uma língua universal, apesar do império dominante ser o Império Romano, que unia um só governo boa parte do mundo conhecido. Era um pacífico que fez sua cidade em progresso. E viajar não era mais difícil, pois muitas estradas construídas. Aqui é apenas eu estou fazendo um resumo, tá? Porque eu falo sobre a igreja, sobre a política. Eu vou citar aqui alguns políticos que atuaram na época e que queriam atrapalhar o progresso do evangelho e a palavra que liberta. Em Atos, capítulo 8, 4, diz assim: mas que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém expôs por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco, outros até Antioquia. Por motivo sobreveio estas expressões. Eu tenho anunciado na igreja, nas minhas mensagens, que essa pandemia é o melhor momento da igreja mostrar a sua cara. Nesse momento de crise, é o melhor momento da igreja dizer quem ela é e para que ela veio. Porque na perseguição da igreja primitiva, ao invés de se esconder, de criar antenas, de criar isolamentos, elas partiram para o abraço. Sabiam que havia uma perseguição, porque haviam que fazer a coisa certa. Hoje tem muitos cristãos, muitos irmãos nossos, não culpa esses irmãos de pensar como pensam e de achar o que temos visto aí. Eu citei, eu não consigo, como é que alguns líderes pegam um texto sem contexto, pega um versículo de uma realidade, traz para o dia atual. Irmãos, por isso que as minhas mensagens são mensagens para você pensar. Não é só dar glória a Deus. Eu gosto de chapar o coco. Eu amo as coisas espirituais. Eu amo. Só que eu amo as coisas espirituais, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. O espiritual é todas as coisas. O espiritual com o espiritual. Por isso que o homem não vai falar. O racional, o carnal, sabe? Vazio. Não vai entender a mensagem. Quando havia perseguição, quando havia as sentenças, quando havia... Depois você lê Hebreus capítulo 11. Quando você olhar para essa praga, olhar para essas notícias do inferno, enviada por pessoas que não comungam café, que comunga, vai ler a Bíblia. Muitos para o que está acontecendo
é coisa para você medo ou para você avançar e viver a glória da última casa? Na igreja primitiva, o povo não se acovardava, o povo não se intimidava. Pelo contrário, quando Pedro falou assim: Senhor, aumenta, Senhor, acrescenta intrepidez para pregarmos a tua palavra corajosamente. E está escrito no capítulo 4. O lugar tremeu, o povo saiu cheio, chapado no espírito, para anunciar com intrepidez a verdade que libertava. Em Marcos 16, 15, Jesus, através do evangelista Marcos, ele diz: todo mundo pregai o evangelho à criatura. A partir dessa perseguição, os cristãos fugiam. A partir dessa perseguição, os cristãos fugiam, porém pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus operava. Aleluia. É tanta coisa boa para compartilhar com você que você nem imagina. É muita coisa boa. Muita coisa boa. É muita coisa boa. Olha aqui. Eu estou aqui resumindo o material para você poder entender o que eu quero chegar. Tenha paciência. Ouça o vídeo até o final. Essa mensagem é uma mensagem revelada para abençoar o teu coração. Vai dizer a você que essa guerra biológica você vai cessar. Só que você vai ter que estar preparado, porque virá ainda a perseguição. Vai levantar ainda o anticristo. Vai haver ainda decreto para provar quem você é. Olha que interessante. Depois você lê, eu estou falando sobre a história da igreja, depois sobre política. Em Atos 5,14, diz que e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Hoje, quem está deformando, quem está atrapalhando hoje o crescimento da igreja de Jesus na terra, são os líderes que não foram chamados para cumprir o seu chamado e obedecer aquilo que eles dizem crer, ler e pregar. Porque se a Bíblia diz, eu não posso fazer o contrário. Se a Bíblia diz, eu tenho que crer no que a Bíblia diz, passe o que passar, ouço o que eu tiver que ouvir. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus por causa que os homens dizem. Hoje em dia, a nossa Constituição está paralela aos decretos de governos e de prefeitos. No Brasil, principalmente. Hoje está uma pandemia, sabe o quê? De quê? De interesses. Pandemia de homens gananciosos, corruptos e pilantras. Homens que não têm moral nenhuma para falar o que falam e de dizer o que dizem. E muitos líderes evangélicos, como Balaãos da vida. Meu irmão, me desculpa nada. Tem muitos Balaãos que estão aceitando as moedas de Baraque. Balaque, é Balaque, ou é Baraque? Você sabe quem é? Tem muitos Balaãos hoje, porque Balaão é profeta. Balaão era o profeta do Senhor. E o que ele fez? Ele queria reverter o caminho dos santos, o caminho dos homens que andavam com Deus. E hoje tem muitos Balaão. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem um monte de Balaão, irmãos, que se associa a prefeito maçom, que se associa a prefeito que cultua todo tipo de imagem, que apoia o movimento LGBT, que apoia o movimento gay. Oh, meu Deus do céu! Cadê a igreja? Cadê os santos que renunciam às obras do diabo e os decretos de Faraó para realmente ver a verdade da palavra de Deus? Eu vi um dia desse, é um absurdo isso, irmãos. Frente parlamentar evangélica, junto com o prefeito dessa cidade, dizendo o que eles têm que fazer. Ah, meu Deus, eu estou ficando, queridos. Como é que eu posso me sujeitar às conversas de prefeito que não comunga a fé que eu comungo?
Que frente parlamentar é essa que diz que como é que tem que funcionar a liturgia de um culto numa igreja? Querido, a palavra liturgia, no grego, é organização de cultos que diz respeito à igreja, não a pessoas corruptas, pilantras, sem vergonha e promíscuo. Tem muita gente hoje, irmãos, que não vai gostar dessa mensagem, não. Sabe por quê? Porque, infelizmente, pensa como eles pensam. E se bobear, fazem o que eles fazem. E onde fica, nessa hora, a igreja que ora, que se santifica, a igreja que abre mão do pecado para ter uma vida com Deus? Porque, irmãos, olha que Paulo diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é na questão de eu me associar a homens que não comungam a fé que eu comungo. Nunca na minha vida. Quando Acabe teve aliança com Jeosafá, Acabe era um rei iníquo. Acabe era um rei que Deus reprovara o seu reinado. Quando Jeosafá queria se associar a Acabe, o que aconteceu com Jeosafá na hora da batalha? Quase que ele morre. Sabe por quê? Nem tudo que Deus permite, Ele aprova. Quando permite, Ele quer te ensinar alguma coisa. Aleluia. Em Atos capítulo 6, verso 7, diz assim: abra sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Beber uma moça de molhar o bico. Atos capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A arma usada para a igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho dos seus membros. Enquanto aumentava o número de membros, aumentava o número de testemunhas. Para cada membro havia um mensageiro de Cristo. Oh, meu Deus! Eu estou queimando aqui, meu irmão. Aleluia! Isso é maravilhoso. Hoje que eu estou sozinho, minha esposa saiu com as minhas filhas. Hoje eu estou aqui sozinho, então fazendo essa live bem à vontade. Que já sabe, né? Você com mulher em casa, com 3 mulheres em casa, é difícil. Uma é boa, 3 é demais. Mas vamos rolar a bola. Vamos rolar a bola. Deixa eu recomendar. Já virei a página aqui, meu Deus do céu. Ah, não voou aqui, irmãos. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha aqui, irmãos. Você que gosta de ler, pesquisar, meditar. Irmãos, aprendam uma coisa. O saber não ocupa espaço. Ok? Eu vou aqui citar um livro para você depois pesquisar na internet, vai no Google. Deixa eu falar algo aqui, peraí. Apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente, assim o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. Jesus nasceu nesse contexto, e que biblicamente se conhece como plenitude dos tempos. Gálatas 4 e 5. A igreja, respondendo às ansiedades da época com a revelação de Deus em Jesus, conseguiu rapidamente conquistar o império. É muito lindo. Eu recomendo para você a leitura do livro Gonzales o Justo. Depois você entra no Google aí. Leitura de Gonzales o Justo. A Era dos Mártires. O título do livro: A Era dos Mártires, editora Vida Nova. E também outro livro também do
Outro livro também, O Cristianismo através dos séculos. Editora Vida Nova, página 29 ao 44, que fala sobre o cristianismo através dos séculos e a era dos mártires. Depois você pesquisa lá, que é muito interessante esse livro, muito bom. Muito bem. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que, no desígnio de Deus, havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo. E a Igreja Apostólica, né? Eu já até falei com o nosso querido irmão lá de Contagem sobre a Igreja Apostólica. Irmãos, as pessoas confundem a Igreja Apostólica com a Igreja Católica. Irmãos, a Igreja Católica Romana nunca foi apostólica. Não é isso que diz a Igreja Católica? Não, a Igreja Católica nunca foi apostólica. Porque se ela fosse apostólica, ela seguia a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Atos 2,42 fala sobre isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e todos tinham tudo em comum. Então a Igreja Apostólica não é a Igreja Católica. A Católica nunca foi igreja apostólica, porque a palavra apostólico no grego significa enviado debaixo de uma missão. Eu sou apóstolo não por vaidade ou por conveniência ou por dinheiro. Quando meu pai espiritual Roy reconheceu meu ministério de apóstolo, eu entendi que a forma que eu pensava não era a forma que eu estava vivendo. Que eu sempre tive fome, eu sempre tenho fome de Deus. Eu quero Deus, eu quero ser semelhante a Ele, eu quero andar como Ele andou e fazer aquilo que Ele fez. E a fome de Deus é vidas, e a minha fome é vidas. Muito bem. Em Atos capítulo 5, verso 14, diz assim, você pode pesquisar aí, tá, meu irmão? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. E no capítulo 6 de Atos, verso 7, diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, já falamos sobre isso aqui, né? Falamos sobre isso. Aí eu quero falar agora dos motivos desse crescimento. Os motivos desse crescimento. Uma observação. Igreja com muita gente não significa que Deus está operando e que a igreja está crescendo. Existe muito inchaço no meio de algumas igrejas que dizem estar crescendo. Aqui diz que crescia o número de pessoas que entendia aquilo que ouvia e saía para propagar aquilo que entendia. E hoje existem ajuntamentos que é ajuntamento somente para, sei lá para quê. Eu tenho que entender e agir. Eu não tenho que entender e ficar como um João sem braço. Vamos lá. Os motivos que a igreja crescia. Essa é boa. Essa é muito boa. Aleluia. Atos 2,42 está esses motivos do crescimento da igreja. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar no grego é resistência ou resistir. Aqui nessa perseverança, eles resistiam aos costumes, às filosofias e às religiões e se sujeitavam ao que os apóstolos anunciavam. Perseverar, se dedicar, tem o mesmo sentido. A palavra que doutrina no grego, significa ensino da palavra. Os apóstolos, eles anunciavam
a palavra revelada. Os apóstolos, eles não criavam filosofias ou palavras positivas para poder surpreender alguém, não. Eles tinham a verdade, eles tinham um fundamento, estavam perseverando, unânimes em oração. E a oração que traz a revelação, a oração que traz a verdade do céu para o homem na terra, que entende que não está entregue ao sistema, ao princípio e aos decretos de Faraó e dos seus comandantes. Primeiro. Segundo, eles viviam em comunhão e no partir do pão. Eu vou falar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos que fazia a igreja crescer e não inchar. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam na comunhão e partir do pão. Terceiro, perseveravam em oração. Quarto, possuíam temor. Quinto, muitos sinais e maravilhas se faziam. E o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sexto havia alegria e sinceridade. Irmãos, a igreja primitiva era uma igreja poderosa, porque servia ao poderoso e tinha intimidade com o poderoso e tinha comunhão com seus irmãos. Eu poderia aqui falar muitas coisas para você, só que eu não vou citar muitas coisas. Olha que coisa linda, sobre a expansão no Império Romano Africano, sobre a expansão no Império Romano Europeu. Tudo isso aqui é o ponto de partida que havia um crescimento da igreja. Eu poderia citar aqui sobre o avanço do cristianismo ao leste, além dos limites do Império Romano, a Era Sombria, né? As perseguições imperiais. Olha que interessante. Deixa eu falar, é muito lindo. Esse material é um material excelente. Eu até encadernei. Olha que interessante. Deixa eu ler esse comentário para você aqui. Razões